Lucas capítulo 10, versículo 25, até o versículo de número 37, a parábola do bom samaritano, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se certo mestre da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei e como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os roubaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou distante dele. Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-o aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastarde com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? O mestre da lei prontamente disse: O que usou de misericórdia para com ele? Respondeu-lhe Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por estes momentos. Quero pedir, meu Pai, que o Senhor leve cativo em cativeiro, meu Pai, a mente do teu povo, para que nada tome de assalto aqui nesta noite. Repreenda tudo que no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, lute para tentar tirar, meu Pai querido, a produtividade da sua palavra, que seja destruído aqui agora no nosso meio, e que a tua palavra encontre o endereço certo e o local exato e faça morada dentro dos nossos corações. Assim, meu Pai, quando nós tivermos necessidade, ela possa fluir dentro de nós, e assim nós, praticando ela, possamos, meu Pai, receber os benefícios que por ela vêm, tanto na vida espiritual como na vida secular. Meu Pai, continue conosco e realize aqui nessa noite o teu querer e a tua vontade. É o que todos nós aqui te pedimos e te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus. E só os que concordam comigo dizem... Amém. Tome o teu assento. Queridos irmãos, o texto lido, como eu disse aos irmãos, é um texto bem conhecido. Nós vemos nos primeiros versículos desse texto aqui, que a Bíblia Sagrada diz que um mestre da lei, um intérprete da lei, alguém que conhecia a palavra de Deus muito, conhecia de uma maneira muito grande, vendo Jesus realizar os seus milagres e também fazendo as suas pregações, aquele homem prontamente falou: vamos ver se esse homem, se esse rapaz é alguma coisa de Deus mesmo. Vamos medir se esse homem veio dos céus ou se esse homem é mais um charlatão que anda por aí falando e fazendo alguma coisa com interesse próprio. Naquele tempo, para que você entenda, o mestre da lei, um intérprete da lei, era alguém muito respeitado, era alguém que tinha muita reverência do povo, muito respeito, porque eram pessoas que se dedicavam exclusivamente ao conhecimento da palavra de Deus. Então, para eles conversar com alguém, teria que ser alguém do mesmo nível deles. Para eles entrarem numa disputa de conhecimento, teria que ser alguém do mesmo nível deles, senão eles banalizavam e nem se relacionavam com determinada pessoa. Porém, eles tinham um certo costume, que eles têm até o dia de hoje, que todas as vezes que você chegar para um mestre da lei e pedir para ele, fazer-lhe uma pergunta, ele jamais te responderá essa pergunta, ele fará uma outra no local dessa. Eles sabiam que a pessoa que eles estavam junto, a pessoa que eles estavam se relacionando, se fizesse esse tipo de atitude, era alguém que era digno de ser ouvido. E quando ele vem até Jesus para prová-lo, para diminuí-lo, para fazer Jesus ficar envergonhado,
ele chega com um espírito de altivez. E ele chama Jesus de uma maneira irônica, de uma maneira sarcástica, e diz para ele: mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? Para você entender mais ou menos assim: ô mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus olha para aquele homem, meu querido irmão, e ele fala algo extraordinário, porque ele responde para ele assim: o que está escrito na lei? Naquela hora, aquele homem se nivela com Jesus. Ele já não acredita que Jesus é alguém tão insignificante, porque a resposta foi de alguém que também conhece acerca da lei, do costume judaico. Se Jesus fosse um homem comum, ele ia dizer assim: guarda os mandamentos, faz. Mas Jesus chega e pergunta: o que está escrito na lei? Como você lê? Jesus lança para ele a pergunta, Jesus lança para ele, para que ele mesmo responda a si próprio. Tanto é que depois ele responde e fala do maior mandamento que existe dentro da Bíblia. Então aquele homem literalmente achou alguém agora que era do mesmo nível dele, na cabeça dele, porque na nossa nós sabemos que era infinitamente maior. Mas como Jesus é humilde, ele deixou para ver onde ia. E ele vai não se satisfazendo, porque ficou meio chato para ele perto daquelas outras pessoas, porque Jesus não era mestre de lei, não era intérprete de lei. Jesus, ele veio trabalhar com as pessoas mais carentes, com as pessoas mais simples. Ele vai e continua a sua pergunta dizendo para ele, quando ele responde para ele o que está escrito e como ler, ele responde aquilo ali, e ele pergunta: mas quem é o meu próximo? Querendo imprensar Jesus de todas as maneiras. E Jesus vai e cita essa parábola extraordinária, fazendo com que ele no final obtenha a sua resposta pela própria boca dele. Ele mesmo fez a pergunta, mas ele mesmo teve que se responder. Ele viu que Jesus não era um homem comum. Mas eu não quero falar acerca deste mestre da lei. Eu quero falar acerca dessa parábola, desse conteúdo interessantíssimo que Jesus lança para ele, e trazer algumas aplicações aqui para as nossas vidas diárias. Porque o texto diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, 27 quilômetros. Esse homem estava indo talvez para o seu trabalho, para algum lugar, e a Bíblia diz que ali ele foi tomado de assalto. E os assaltantes o espancaram e deixaram ele ali quase morto, e ele ficou jogado ao chão ali. A primeira verdade, irmãos, eu quero ser bem sucinto aqui nessa noite, não quero passar o horário. A primeira verdade que eu aprendo, querido, desse homem descendo de Jerusalém para Jericó, talvez era um caminho comum, natural, talvez até diário da vida dele. Talvez morava em Jerusalém e trabalhava em Jericó, a gente não sabe. Talvez tinha uma loja em Jerusalém e comprava produtos em Jericó, a gente não sabe. Mas o que eu aprendo, essa primeira verdade, é que toda vida natural, ela é muito vulnerável e limitada. Aquele homem não sabia que naquela manhã ele seria tomado de assalto por alguém. Aquele homem não sabia que naquela manhã ele seria espancado e as pessoas teriam levado tudo aquilo que ele tinha. Aquele homem se levantou pela madrugada e estava fazendo um caminho normal, um caminho natural, comum, que acontece todos os dias na vida dos seres humanos. E eu aprendi nesse texto, irmãos, que a gente tem que entender que a nossa vida, ela é uma vida natural e muito vulnerável. Eu disse aqui há alguns dias, volto a repetir, ninguém sabe o que acontecerá daqui 10 minutos. Ninguém consegue imaginar o que receberemos no raiar da manhã seguinte. A gente não tem esse dom, não temos esse poder. A gente não sabe se domingo que vem estaremos novamente aqui glorificando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Não sabemos, porque a nossa vida natural, ela é muito vulnerável. Tem pessoas que sentaram nesses bancos aí, já não sentam mais, já não existem, já não estão mais no nosso meio. Porque literalmente, de uma maneira ou de outra, elas foram arrancadas, elas foram levadas daqui. Então, se a nossa vida é tão vulnerável, é tão limitada, a gente precisa tomar algumas atitudes nessa vida.
Porque quando esse homem pergunta para Jesus o que farei para ir dar a vida eterna, ele está revelando aqui o único problema da humanidade. Só um, não há dois problemas. Eu já disse isso aqui numa cesta universitária. O único problema que nós temos é com a eternidade. Você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Se tiver, você não tem problema, você só tem dificuldades. Mas dificuldades todo mundo tem. Você tem convicção que o teu nome está no livro da vida? Se tiver convicção, você não tem problema. Você tem dificuldades naturais do dia a dia. Mas o único problema da raça humana é resolver o problema da eternidade, como diz o pastor Ariovaldo Ramos, que eu acho interessante. Se você não resolveu esse problema, é bom que resolva logo. Porque a vida vulnerável e limitada não nos manda um recado dizendo que dia ela vai sair de nós. Então, alguns pontos, alguns detalhes a gente precisa tomar. Primeiro lugar, para você que não sabe se vai viver 40, 50, 70, 100 mil anos, você não sabe quantos dias você viverá, você precisa, em primeiro lugar, respeitar os seus limites. Tem pessoas que literalmente não respeitam mais os seus limites. Estão vivendo uma vida tão ativa, dentro de uma correria tão grande, dentro de uma loucura, dentro de algo que não dá para entender aonde elas querem chegar, o que elas querem buscar. Pessoas que caminham de uma forma tão desesperadora em busca do nada, do vento, daquilo que é transitório, daquilo que não é real, daquilo que é passageiro, daquilo que não é eterno, que a gente fica preocupado porque ela troca o necessário pelo supérfluo. A nossa vida precisa ter um limite, ela precisa até puxar, de vez em quando dar uma puxadinha no freio de mão e falar, opa, eu tenho valores maior do que esse que eu estou achando. E tentar viver esses valores maiores para que não se frustremos no final da caminhada. A gente não é super-homem. Eu falei para minha esposa insistindo comigo há 7 anos atrás, vai para o médico, rapaz. Eu não vou, não preciso de médico. Estava conversando com o irmão Hélio hoje, ele disse, rapaz, toda vez que eu vou no médico, o médico me coloca uma doença. Eu não vou, não vai no médico. Quando eu cheguei no médico, o doutor mandou ficar sentado numa cadeira e falou para mim, não levante. Porque eu não quero que você morra dentro do meu consultório. O meu triglicerídeo estava em 759. E o normal é 120, 140. Não quero ver você morrer dentro do meu consultório. É uma doença silenciosa. Cheguei em casa e disse para ela, a partir de hoje eu colocarei limite na minha vida. Não vou trocar mais o necessário pelo supérfluo. E tem muitas pessoas desse jeito, irmãos, que estão levantando de madrugada e dormindo tarde, infelizmente correndo atrás do vento. Deixa eu continuar, porque o horário não vai nos ajudar. A segunda coisa, a gente precisa tirar a nossa vida do automático, já que nós não sabemos quanto tempo viveremos. Tem gente aqui que é coisa linda, se ela escrever um livro da vida dela, vai dar uma página, levanto 6h30, vou para o trabalho, volto do trabalho, assisto um filme de noite, vou para a cama, durmo, é assim, diariamente. Sempre daquele mês, no final de semana, vou para a igreja, vou para o culto. Dá para escrever em 10 linhas a vida inteira da pessoa, porque ela entrou num sistema que só consegue fazer aquilo, ela nunca se abre para o novo. Ela nunca tenta uma coisa nova, porque ela se acomodou naquilo ali. Domingo eu vou para a igreja, na segunda de manhã cedinho para o trabalho. Depois do trabalho eu vou chegar em casa, tomar um café com a minha esposa, faz pão com margarina quali. E depois da margarina eu vou assistir um filme, alguma coisa, depois eu vou deitar, vou dormir. Pá, a vida vai assim. Desse jeito. Escrever um livro da vida dele. Nunca tenta uma coisa nova. Pastor, você quer que eu peça conta do trabalho? Não. Eu quero que você chegue do teu trabalho e tente uma coisa nova. Tente uma coisa diferente. Já experimentou chegar do teu trabalho um dia e visitar uma pessoa? Visitar um irmão da igreja, visitar alguém que o teu coração está dizendo, eu preciso ir lá na casa do pastor Isaías hoje, vou fazer uma oração por ele. Hoje vou lá no pastor Amorim, vou fazer uma oração. Já experimentou fazer alguma coisa diferente, sair do automático? Parar de viver sempre dentro da mesmice, porque é a mesmice que leva a pessoa à depressão, à angústia, ao desânimo, é sempre a mesma coisa, mas é porque você quer que seja a mesma coisa. O dia que você falar, vou fazer diferente, a coisa muda. Já experimentou pegar esse moço, essa moça bonita, essa esposa maravilhosa e dizer numa segunda-feira, vamos no Gramadão, vamos fazer uma caminhada de 1 hora no Gramadão? Já experimentou fazer um negócio desse? Não, porque a gente está no automático, pastor Amorim, a gente não consegue sair do automático, a gente está ligado.
Estou cansado. Gente, nós não sabemos se teremos mais uma semana ou se teremos mais 100 anos. A gente não sabe. Então a gente precisa aproveitar bem o tempo que Deus nos deu. Experimente uma coisa nova para você ver se a tua vida não vai ser impactada. Experimente sair um pouquinho do automático. Experimente alguma coisa nova que Deus tem para a tua vida. Terceiro ponto sobre a vida natural e vulnerável. A vida vulnerável e limitada. E esse eu acho legal demais. Eu queria falar muito, mas não vou falar. Não vive em função do sistema e nem do que as pessoas pensam. Para de comprar roupa porque a tua amiga acha bonita, em nome de Jesus. Vai lá e compra aquela que você gosta. Wanda, vou usar você hoje. O que foi demais hoje de manhã? A Wanda disse que tinha, parece que 100 par de sapato para 2 pés. O que é isso? Falou que era difícil, ela queria, ela tinha essa coisa. Por quê? Porque eu acredito que ela queria que as pessoas vissem ela bem, ela satisfeita. Até o dia que ela falou, eu tive uma experiência nova, agora minha satisfação é diferente. A minha alegria é outra. Já parou para pensar? Já parou de pensar no que aquele irmão acha que é certo, aquela irmã, porque você vive em função do que as pessoas estão dizendo? A tendência da moda agora é o seguinte... É o cabelo arrepiado e tal. A tendência da moda agora é a barba. Aleluia! Mas eu não gosto, mas tá na moda, eu vou usar. Para você que gosta, tudo bem, eu não estou pregando contra, estou dizendo que as pessoas vão pelo vento. Vão pelas outras, não tem vida própria, é um robô. Não fazem a diferença. Já pensou você chegar com uma coisa nova e as tuas amigas dizer, eu quero ser igual a você? Não, mas a maioria das vezes a gente vive em função das pessoas, em função do que elas fazem ou do que elas dizem. A gente não quer satisfazer a gente quer satisfazer os outros. Meu Deus. Aí vai chegar no fim da vida, como é que foi tua vida? Ah, foi meio sem graça, porque tudo que eu queria eu não fiz, porque eu estava olhando para os outros, para as outras pessoas. Uma vez eu contei um testemunho, meu cunhado, eu amo muito ele. Invocou com a barra da minha calça. Rapaz, essas calças não usam barra desse jeito. Eu falei, mas eu gosto. Vai ficar assim. Não é assim que você tem que usar a barra. Eu amo demais ele, o pastor Gilberto. Mas invocou com a barra, que a moda era barra feita. Nem lembro como é que era, mas nem sabe. Eu falei, meu irmão, é desse jeito que eu uso a barra. Eu gosto assim. Porque se eu diminuir ou crescer, eu arranco ali de baixo, aumento ou diminuo. Sobra um espaço. Pare em nome de Jesus hoje de viver em função de um sistema e viver em função de que as pessoas pensam. O bom é quem tem mais. Não, não é verdade isso. O bom é quem é mais na presença de Deus, é quem é mais com os amigos, é quem é mais com a família. O bom não é quem tem mais. O bom é quem se relaciona mais com as pessoas. Esse é o bom. Porque eu vou contar a verdade para vocês, graças a Deus que eu não tenho quase nada. Porque se eu tivesse muita coisa e tivesse muitos amigos, eu ia... Então é desse jeito, né? Porque a maioria dessas pessoas, quando perdem tudo que tem, perdem os amigos também. Então a primeira coisa que eu aprendo com aquele homem é que ele saiu para um dia normal. Mas infelizmente teve aquela situação e ele vai ter que ficar alguns dias agora sem poder se relacionar. Então toda vida natural é vulnerável e limitada. Você vai morrer um dia. Ninguém dá glória. Nós vamos morrer um dia. Por que nós não aproveitamos bem esse tempo que temos? Versículo de número 30. A parte B desse verso, deixa eu ler aqui para você se localizar, porque a parte A eu falei. Diz assim, e espancando-se, retiraram e deixaram ele, e roubando seus bens, espancando-se, se retiraram e deixaram o meio morto. Queridos, no caminho da nossa vida, a gente sempre vai perder alguma coisa. No caminho da nossa vida, a gente acaba perdendo alguns bens valiosos. Só que quando Deus nos criou, eu até pensei isso uma época, depois vi que eu estava errado. Parece que Deus não nos deu a capacidade de entender o que é perca. O ser humano não foi criado para perder, foi criado só para ganhar. Falei, Deus, sabe que o Senhor errou na minha fabricação? Porque eu não sei perder, eu só quero ganhar.
E aí o Espírito Santo um dia falou assim: mas é só na perca que eu vou fazer você crescer. Nos ganhos, a maioria das vezes eu costumo perder você. Então é nas tuas percas que eu tenho você e faço você crescer. Porque ninguém ensinou a gente quando a gente é pequenininho e disse assim: filho, se prepare, porque quando você na sua vida, você vai ter muitas percas, vai ter muitas lutas, algumas derrotas, mas permaneça. Ninguém falou para nós. Vocês vão estranhar eu um pouquinho aqui, porque eu gosto de pregar, irmão, para quem está sofrendo, mas gosto de pregar para quem está bem também, porque os que estão bem nunca tem palavra, né? Você que está passando prova, você que está passando luta, e os que estão bem, não vai ter culto para eles nunca? Já parou para pensar nisso? Porque tem gente aí que está bem, não é verdade? Os que estão bem, não tem um culto para eles. Então na vida da gente, a gente vai acontecer da gente ter algumas percas. E a nossa geração não foi preparada para perder. Não foi preparada. Mas as percas geram algumas coisas. Estou vendo a hora ali. Que são muito interessantes. Do verso 31 até 33. Em primeiro lugar, no momento de percas, queridos irmãos, sempre surgirá. Sempre, marca isso na tua agenda aí, do seu cérebro, personagens novos na nossa vida. No momento das lutas e das aflições, sempre aparecerá na nossa vida personagens diferenciados. Está lembrando daquela prova? Daquela luta? E de repente você foi e contou para a líder do ciclo de oração, irmã Cleusa. E a irmã Cleusa foi lá e chamou a irmã Mariquinha, e você não conhecia a irmã Mariquinha, e hoje você é Mariquinha, unha e carne. Já lembra? Aquelas situações adversas que contou para o fulano chamou um amigo, e aquele amigo hoje é o teu melhor amigo, é o cara que você confessa teus pecados, teus males, é alguém que mudou a história da sua vida. Todo momento de perca, Deus preparará para a nossa vida personagens novas. Eu estava dizendo aqui, irmãos, que não há possibilidade, por mais bênção que o pastor da igreja seja, vamos fazer um cálculo, eu e o pastor Isaías aqui, que ele é o pastor da igreja, pegar essa primeira cadeira e começar a fazer visita na casa de cada um. Quando chegar nessa cadeira aqui, já se passou 2 anos. E aí? E olha lá, a gente ainda não vai conseguir. Aquele pastor, ele não cuida, não, o próprio Deus encaminha novos personagens na nossa vida. Pessoas diferenciadas. Pessoas que são enviadas diretamente do céu. A Bíblia diz aqui que aquele samaritano, eu já vou falar do sacerdote e do levita, mas a Bíblia diz que aquele samaritano passando naquele caminho, viu aquele homem, tomou as dores dele, se compadeceu e cuidou dele. Deixa eu te fazer uma pergunta para você, cristão, servos de Deus. No teu ministério, no teu tempo de crente, quem você cuidou? De mim mesmo, pastor. Estou cuidando de mim o tempo todo. Não, a gente precisa passar aquilo que nós temos para uma outra pessoa. Quem que pode chegar e dizer assim, anos depois, falar assim, pastor, o pastor Amorim, vou falar o meu nome para não complicar a minha vida aqui. O pastor Amorim, no meu momento de dificuldade, cuidou de mim lá. Levou uma palavra, chegou no momento que eu menos esperava. Bateu na minha porta, fez uma oração, me deu assistência e a minha vida teve uma transformação. Não. A gente muitas vezes, a gente se transforma em obesos espirituais. Vocês sabem o que é obesos espirituais? É o cara que come, nunca solta, nunca faz um exercício para liberar o que ele comeu para abençoar outras pessoas ou fazer. Ele só come para ele. Ele não pratica aquilo que ele ingere. Ele literalmente, ele diz, olha, a minha igreja é uma bênção, o meu pastor é uma bênção, a palavra que o meu pastor prega é maravilhosa, mas ele nunca pegou essa palavra maravilhosa e levou para alguém que tem necessidade. Tem gente que está quase estourando aí no nosso meio. Vai ter que fazer uma bariátrica espiritual.
para soltar um pouquinho para as outras pessoas. Sabe tanta coisa do reino, mas não ajuda ninguém. Não leva comida, não leva alimento, não leva nada. A Bíblia diz que esse homem trouxe vinho e azeite. Sabe o que é a simbologia do vinho? Hoje já falou 2 vezes de vinho, nós não tomamos vinho, tá? Cuidado aí, tá bom? Mas isso é para outro dia, para outra data, para outro tempo, tá? Vinho simboliza alegria. O azeite simboliza o quê? Unção do Espírito Santo. O Espírito Santo. Já pensou você chegar numa casa, levar essas 2 coisas? Estou trazendo 2 presentinhos para você, minha amiga. Como é que vocês falam? Amiga, estou trazendo 2 presentes. O que você quer? Alegria e o Espírito Santo. O que mais a pessoa vai querer? O que mais? O que mais ela tem necessidade? Aquele homem vem, chega com vinho e azeite, passa nas feridas daquele homem que está ferido e depois conduz ele a uma hospedaria. E diz ainda para o dono da hospedaria: olha, é o seguinte, cuida bem dele, porque depois que se ele gastar mais alguma coisa, eu voltarei e pagarei toda a sua despesa. Sabia que tem um monte de gente, juventude, teens, orquestra, igreja no sentido geral, tem um monte de gente esperando o teu vinho e o teu azeite. Um monte. Sabe por que nós temos visitantes aqui hoje? Porque alguém levou vinho e azeite para eles. Vamos lá na igreja. Nós queremos apresentar alguém que cura de verdade. Não é alguém que cura só para o lado de fora, é alguém que cura o lado de dentro. É alguém que pega um maconheiro, alguém que pega um drogado, um viciado, um bêbado, um prostituto, faz uma lavagem, arranca aquele mal de dentro dele e coloca alguém no topo, coloca ele no topo da sociedade. É o vinho e o azeite que nós temos para te oferecer lá. Vai mudar. E para terminar, irmãos, aqui que eu acho demais de interessante, Deus sempre, queridos irmãos, vai colocar alguém carregando vinho e azeite no nosso caminho. Porque sempre a gente se decepciona com alguma pessoa. Sempre haverá decepções. Qual que foi as decepções aqui? O sacerdote e o levita. E aonde que o sacerdote e o levita errou? Em primeiro lugar, o sacerdote e o levita é o símbolo da religiosidade. Puro. O que a religiosidade faz, pastor? Afasta as pessoas. Aqui você não pode porque aqui é tudo santo. Aqui você não pode porque nós aqui é de outro jeito. O religioso, ele espanta, em vez dele ajuntar as pessoas. Porque o religioso, ele protege um monte de coisa, mas ele não consegue amar pessoas. Esse levita e esse sacerdote é puramente o símbolo da religiosidade, que te condena por vários aspectos. Eu já disse algumas vezes, vou repetir, peixe só se tira a escama depois que morrer. Se for tirar a escama de peixe vivo, ele vai furar a tua mão. E se for traíra, vai arrancar teu dedo. A traíra tem um dentão, ela morde e ela arranca. E tem muita gente que quer tirar a escama do peixe ainda vivo. Calma, calma, porque nós temos aqui o Espírito Santo que é perito em limpar, em transformar, em modificar. A religiosidade, ela tem o poder, queridos irmãos, de afastar. Porque o que faltou aqui para o sacerdote e para o levita foram 2 coisas que você precisa fazer a partir de hoje. A primeira coisa que eles deixaram de fazer foi se aproximar do homem meio morto. Meu Deus, irmãos. Quando você sair da porta para fora aqui, você vai encontrar um monte de gente que quando você passa por ele, que ele nota que você é crente, ele chega a fazer assim, ó, esperando ver se vai vir uma palavra, se vai vir um toque ou alguma coisa. Se a gente não começar a se aproximar das pessoas, até aqui dentro, irmão, infelizmente nós temos pessoas feridas, pessoas machucadas, que a única coisa que ela não quer o dinheiro, ela não quer o nosso tesouro, ela quer um abraço, ela quer uma aproximação, ela quer que você chegue. E o que a gente vê, irmãos, é que dá 9 horas, cada um pega o seu pá, e vai embora. Se fosse no shopping, não tem problema ficar até amanhecer o dia. A mamãe Mariquinha diz que é verdade.
Então a gente tem algumas coisas que é estranha na nossa vida. Se é no churrasco, já acabou. Sei que até mais tarde um pouco. Mas aqui não, aqui se for 9h05, amanhã cedo eu estou na sala do pastor Amorim. Se não resolver, eu vou falar com Isaías. Porque falta aproximação, falta a gente se conhecer um pouco mais. Não me responda e não faça isso agora para não ficar chato. Sabe o nome da pessoa que está sentada do teu lado? Aproximação. Chegar. Ter uma palavra. Você está bem, você está vivendo um tempo de plenitude. Então é você mesmo que Deus quer que você chegue perto de uma pessoa e diga para ela apenas uma palavra, diga para ela assim: meu amigo, minha irmã, vai dar tudo certo na tua vida, você vai vencer, não se apavore com essa prova, com essa luta, porque Deus já tem a data da tua bênção. É só isso que algumas pessoas precisam, de aproximação. Segunda coisa, e eu termino agora. Investimento. Vou deixar 2 denários aqui para você, hospedeiro. Para você cuidar desse homem aí. É teu irmão? Não. Teu tio? Não. Teu pai? Não. Ué, isso eu estou conjecturando. Quem que é? Alguém que eu achei quebrado no meio da rua. Alguém que eu achei espancado no meio. Mas você não tem familiaridade, não tem relacionamento, não tem vínculo nenhum com ele? Nenhum. E vai investir nele? Vou. É tão gostoso a gente chegar na concessionária. Nossa, é maravilhoso, irmão. Eu ainda não tive esse prazer. Mas já comprei uns carrinhos velhos, mas novo ainda não. Mas deve ser fantástico. O rapaz da concessionária chegar assim com a chave. 0 bala. Toma aí, pastor, teu carro 0. Aí você vai e tira 60 mil lá e paga o carrinho e sai faceiro. Teu sonho? É o meu também. Deixa eu te perguntar para vocês, porque eu já fiz. Você já investiu em alguém que você nunca viu? Eu e a Marinês já fizemos muito. Chegar para a pessoa e dizer para ela assim: você não conhece a gente, mas a gente ficou sabendo do teu problema com teu filho e a gente vai construir a tua casa. Já fez isso alguma vez? Nós já fizemos. A gente não sabe qual a tua situação, irmão, mas a gente resolveu investir em você. Tinha uma pessoa que tinha 4 filhos e ela não estava com 3 aluguéis atrasados e estava sendo despejada. E alguém falou para mim: rapaz, nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa. E eu fui na Panorama, a Marinês quase me largou aquele dia. Glória a Deus que a Marinês não me largou. E eu comprei a casa toda para o homem fazer uma casinha de 50 metros quadrados. Não, eu vi nos olhos da Marinês assim que ela só faltou dizer: vai embora de casa. Nós estava numa lona. Mas Deus nos auxiliou e nós pagamos. Mas isso não é o importante. O importante foi ver aquele pai de família um dia de noite em lágrimas, 1h da manhã. Chegar na minha casa com um maço de dinheiro e dizer para mim assim: eu vim trazer algo para você porque você mudou a história da minha vida. Quando ele via nós, ele chorava. Aí eu descobri que é mais gostoso do que comprar o carro 0. Muito mais gostoso. É muito melhor. Quando a gente olha, irmão, para a irmã que nós construímos a casa, a irmã Isabel. Ai, que coisa boa. Ela só falta se jogar nos pés da gente, mas a gente fala: é tudo para a honra e glória de Jesus. Pergunta para essas irmãs que fazem trabalho no presídio, quando uma mãe chega para elas e diz assim: se não fosse você na minha vida, se você não tivesse dispensado isso para nos ajudar, o que seria de nós? Se você não criar isso na sua mente, sair um pouco do seu mundo, irmão,
sair um pouco do seu egocentrismo e começar a viver a plenitude do prazer, irmão. Porque a plenitude do prazer não é você ter, é você fazer alguém feliz. Se coloque em pé, o tempo foi embora. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Antes de eu orar, eu quero fazer 2 convites aqui. O primeiro, quero saber se nós temos alguém que quer ser sarado espiritualmente por esse bom samaritano. Quer confessá-lo como Salvador da sua vida. Quer entregar a sua vida para Ele hoje e receber de presente o azeite e o vinho para que a tua vida seja transformada. Eu recebi esse presente no dia 13 de agosto de 1997. De lá para cá, meu querido irmão, tenho vivido a plenitude do relacionamento e do prazer de viver ao lado dele. Pastor, eu quero ter Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Temos alguém? Se tiver alguém, dê um sinal. Eu quero orar por você. Eu quero levar Jesus para casa hoje, pastor, assim como o senhor levou um dia. Eu nunca tive pai crente, mãe crente, irmão crente, nunca tive ninguém. E eu fui o primeiro da minha família que confessei a Cristo como meu Salvador. Agora tem todo mundo quase. Tem alguém nessa noite que deseja levar Jesus para sua casa? Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, Aproveita essa oportunidade. Sai do seu lugar, aproveite essa oportunidade, leva ele para tua casa. Aproveita esse momento, deixa ele escrever o teu nome no livro da vida. Para você que ainda, você que está parado, eu quero me reconciliar com ele. Você pode vir aqui nessa noite. Cadê a primeira pessoa? Coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu. Ele é a plenitude da alegria, ele é a garantia da solução do teu único problema, a vida eterna. Quer levar Jesus? O momento é esse, a hora é essa. Glória a Deus. Quero fazer o segundo convite agora. Eu quero orar por você que ouviu essa palavra, irmãos, e que talvez está vivendo uma vida, pastor, minha vida é uma mesmice completa. A minha vida é uma vida sem motivação. A minha vida é uma vida tão simples, tão comum, que tem hora que eu penso que eu vou entrar num profundo estado de angústia, de depressão, porque é uma vida toda. Quero orar por você, eu quero que você coloque a mão no seu coração.